Pessoal, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Aqui domingo, à tarde, né? E eu estou aqui com um cabo de vassoura. Vou ali fazer as marcações, né? Da leira que eu preparei já tem alguns dias. E vinha molhando para transplantar umas mudas de alface que eu planto ali no quintal. As mudas, né? A semente, faço a semeadura, né? Chama assim, semeio a semente num vaso, né? Num canteirinho, suspenso, fica suspenso pendurado numa árvore que eu tenho lá no quintal da casa. E me ausentei por alguns dias, tive que me deslocar lá para a cidade metropolitana, em Camaçari, lá onde eu moro alguns familiares, né? Inclusive minha mãe. Tenho 2 irmãos, 2 irmãs que moram por lá, alguns sobrinhos. Minha mãe já mora lá há muitos anos, e meus irmãos também. Só fica aqui no interiorzão eu mesma, viu? Eu, um sobrinho neto. No caso, um sobrinho, né? Filho da minha irmã, meus sobrinhos netos, que é filho desse sobrinho. Meu pai mora aqui no interior, aqui próximo, uma cidade próxima aqui de mim. Meus pais são separados hoje, né? Há muitos anos. E o motivo de eu ter ido, porque meu filho mais velho, né? Ele mora lá também em Salvador. E ele ficou doente, precisou ficar internado alguns dias. E pelo o plano de saúde da empresa qual ele trabalha, né? Ele foi transferido para um hospital particular na cidade de Camaçari. E então, assim, quando chegou a notícia para nós eu falo para mim, para o meu esposo, nós nos deslocamos, abaixar aqui que o tripé ficou baixo, né? Até lá. E fomos assim num fim de semana, viajamos num domingo, meu esposo retornou na segunda-feira após o almoço, né? Umas 2 horas da tarde. Já chegou aqui bem noite. Daqui para lá são 3 horas de viagem, né? Não é muito distante, mas eu que não gosto de viajar, eu acho uma eternidade. E eu precisei ficar lá, foram 8 dias que eu precisei ficar lá. Meu esposo ficou aqui só no sítio, né? Entre o sítio e a cidade, cuidando das coisas aqui sozinho, e deu conta, né? Mas essas partes assim de mudas, de transplante, ele não faz, ele não mexe com essas coisas, só eu. Mas ele molhou de tudo, cuidou de tudo direitinho. E aqui estão as mudas, ó. Eu tirei lá do vaso, que são muitas, não tirei nem metade. Trouxe aqui nesse vaso, nesse pote aqui de sorvete, ó. E vou agora fazer o transplante delas ali junto com vocês. Vamos lá? Deus abençoe nosso fim de tarde de domingo. Eu já fofei bem a terra, essa terra tá bem adubadinha. Com adubo aqui de curral. E graças a Deus o adubo nós temos em abundância aqui para as plantações. Ainda temos aqui um adubo que chama terra de quixabeira, qual nós usamos aqui também para as plantas. Eu também vou colocar aqui nas hortaliças. Eu vi essa ideia aqui com cabo de vassoura no canal do YouTube da família qual eu sou inscrita e assisto os vídeos deles há muito tempo, desde o início deles, lá do canal deles, da Simples na Roça. E a Adriele, né, fazendo isso aqui. Aí eu assisti hoje o vídeo dela, na verdade, e eu tinha programado, se tudo desse certo, eu vim transplantar essa alface hoje. Aí vendo essa ideia, vou fazer o teste, né, pela primeira vez. Eu cavocava com a mão aí e colocava a mudinha. Aqui, né? Vamos lá, né?
Coloquei um pouco de água aqui, para elas não murcharem de lá para cá. Agora é só colocar aqui, né? Vai dar certo a ideia. Nossa amiga. Aqui se planta a semente, porque aqui a gente não acha a semente pronta para comprar. A semente não, né, gente? As mudas. Sou eu mesmo que tenho que fazer minhas próprias mudas. Vou colocar. Já fiz aqui o transplante, sobrou algumas mudas, eu vou colocar ali naquele outro canteiro ali, ó, no meio daquelas ali. E vou ter que fazer um outro canteiro, mais ou menos desse tamanho, para plantar o restante das mudas que ainda ficou lá no vaso. Perdeu aqui uma escorregada. Tem aqui mais outro coentro plantado. Aqui, gente, as plantações estão assim. Essa madrugada deu uma chuva fina, de inverno, bem fininha, uma garoinha, mas refrescou a terra. Mas as nossas plantações estão de fazer dó. Aqui é meu sistema, ó. Eu pego a água na cabeça com balde, coloco lá num tonel que tem de 150 litros. Aí eu coloco ele cheio, às vezes no meio. Agora mesmo eu coloquei no meio, porque tem um resto aí nesse coxo aí, que é uma outra dose de 200 litros que foi cortada ao meio. E é assim que eu consigo molhar algumas coisas aqui, né? Principalmente os meus canteiros, minhas hortaliças. A hortaliça que eu falo, cheiro verde. Como eu tava falando pra vocês, o tripé aqui virou, caiu, né? Vou colocar aqui em pé pra pegar ali o regador, senão a água vai transbordar aí. A hortaliça que eu falo, assim, o cheiro verde, que é o coentro, uma alface, né? Algumas frutíferas que eu tenho aqui. 2 canteiros que eu fiz ali de alho. E hoje eu fiz aqui, ó. Hoje pela manhã, mas o cachorro tava aqui com a gente, né? Que foi o que fiz enquanto meu esposo tava dando uma capinada aqui novamente. Fiz aí esse monte, tá vendo? Isso aí que é pra mim plantar, que eu plantei ali, semeei uma cebola. Que eu trouxe a semente, que aqui na minha cidade eu não tá rachando a cebola de cabeça, né? Como chama cebola pra salada, cebola branca. Não achei a roxa para pedir pela internet lá na Shopee ou pelo Mercado Livre. Fica muito caro por conta do frete, aí não compensa. E eu cheguei em Camaçari, quando eu fui no centro, para ir na farmácia comprar algumas coisas que meu filho precisava lá no hospital, coisa de higiene e algumas coisas que eu também precisava para mim. E eu encontrei lá no centro, né, a semente de... No centro que eu falo assim, né? Porque eu fui lá no comércio, eu encontrei a semente da cebola de cabeça, mas só tinha da branca. Apenas R$2 um pacotinho, né? Da cebola. Então eu trouxe e plantei. Na verdade, só semeei um pacote, porque pelo que eu pesquisei, já tá fora de época. A gente tá em maio, né? Caminhando para o mês de junho, a época melhor para que eu teria plantado era março, final de março, início de abril. Mas mesmo assim eu vou plantar para ver, né? Fazer experiência para ver se dá certo. Aí, como eu estava falando para vocês, tem um vídeo aí, né? Que eu publiquei essa semana, que aquele vídeo foi gravado uma semana antes de eu viajar, que eu precisei de viajar para Camaçari, né? Que já fez 8 dias que eu cheguei, né? Glória a Deus por isso.
Completou-se 8 dias ontem, né? No sábado. Eu já tô em casa, que eu já tô de volta. Passei uns dias muito cansativos, cheguei muito cansada. Tanto a mente como o físico, mas graças a Deus estou bem. Meu filho também já tá bem. Tá lá de repouso, né? Ele vai ficar afastado uns dias do trabalho. De atestado, depois pelo INSS, né? Ele vai ficar em torno de 180 dias. 180 não, gente, perdão, de 3 meses afastado, né? Foi o atestado que o médico deu para ele se cuidar. E eu mostrei para vocês aqui o feijão, né? O esposo capinando, num vídeo aí anterior, né? O último vídeo que eu publiquei, que foi uma semana antes de meu filho adoecer. Então, no caso, já estão com 2 semanas que foi gravado aquele vídeo e devido à correria não tinha tido tempo de fazer edição, né? Que eu também não sou prática, não tenho essa habilidade para edição. Só alguns registros básicos aqui. Esse canal aqui foi tipo um incentivo da minha filha mais nova, ela que fez para mim. Eu já gravava alguma coisa aqui, né? E registrava e publicava lá compartilhava, né? Com o grupo da família, na minha conta oficial do Instagram. E ela, mãe, por que não fazer um canal, passar a registrar as coisas do sítio para ficar lá guardada para quando for no futuro, mas aqui em alguns anos a senhora rever os vídeos, como começou, que tudo aqui foi iniciado do zero e se tem muita coisa para fazer, é muito trabalho, mas era um desejo nosso, né? Sair de trabalhar para outros, como a gente trabalhava em fazenda, para outros, trabalhamos quase 30 anos, eu e meu esposo com os filhos foram crescendo, foram seguindo, né? Batendo asa e seguindo o destino deles, né? O futuro deles. E acabou ficando só eu e o esposo, só. Então veio aí a pandemia, veio as preocupações, os filhos na cidade grande, trabalhando, estudando. E aquele desespero que foi 2019, 2020 até 2021. Foi todo esse sufoco que todos nós passamos. E sou grata a Deus por quanto Deus guardou meus filhos, guardou meus familiares. E Deus não permitiu que nenhum familiar meu partisse por conta do Covid, né? Na pandemia. E eu sou grata a Deus por isso. Então veio assim o desejo. A gente já tinha aqui nossa primeira compra, né? Que eu falo assim, a primeira parte que nós compramos aqui do sítio, em 2021, nós já tínhamos, durante a pandemia nós já tínhamos a primeira parte que nós compramos, que foi 12 tarefas, aqui a gente chama tarefas, aqui no interior da Bahia, e veio aquele desejo. Estávamos saindo da pandemia, né? O Covid ainda continuava, mas estava mais controlado em 2021. E veio assim aquele desejo durante a pandemia de sair de fazenda, aposentar, né? Entre aspas, né? Porque nós somos jovens para a idade, não aposenta, minha esposa não aposenta por tempo de serviço pela idade. Nem eu, nem ele por trabalhadores rurais, como aqui aposenta no interior da Bahia. A gente pagamos contribuições para isso, para o futuro, né? Eu 55 e ele com 60, mas eu não tenho nem 50 ainda, né? Ele já passou dos 50, mas ainda falta um bom percurso, né? De vida, de anos para trabalhar, para, se Deus abençoar, alcançar vida e saúde, chegar à aposentadoria futura. Então a gente tomou a decisão de nos aposentar precocemente, né? De fazenda, né? De não, eu falo aposentação, de não trabalhar mais em fazendas. E se Deus permitir um dia dizer que achar que nós vamos precisar, a gente não vai dizer assim, dessa água eu não beberei, né? Mas graças a Deus, de 2021 até agora o presente momento, já são 5 anos, já se passaram, né? Que a gente está aqui na luta. No sítio são apenas que nós estamos ficando mesmo, vai completar-se 2 anos, né? A gente ficou primeiro na nossa casa, num distrito que tem aqui do outro município, que é a nossa primeira casa que construímos. Mas moramos bem pouco,
A casa vivia mais de aluguel, a gente morou bem pouquíssimo mesmo. A maior parte do tempo que nós moramos foi 2021 até 2023, que foi 2 anos, até a gente mudar de cidade, comprar uma outra casa em outro município vizinho, que é apenas 18 quilômetros do distrito onde a gente morava, onde tinha a nossa primeira casa. E mudamos para outra cidade, porque o território aqui do sítio, tudo que a gente faz, pertencia a esse outro município. Então a gente tomou uma decisão, a filha caçula já tinha conseguido emprego na cidade, estava se deslocando de moto todos os dias, chegando à noite, correndo risco, e a gente ficou assim preocupado também com a situação, e Deus preparou assim de comprar essa casa para ela ficar, se o outro filho que mora fora também, lá em Salvador, quisesse vir trabalhar na cidade pequena, e tinha casa para os dois morar sem precisar pagar aluguel. Mas ele não quis, que tinha o emprego dele lá, né? Ele disse, eu vou fazer o que é isso aqui, eu tenho mais oportunidades, né? E a filha de início não quis vir ficar sozinha, e a gente tomou uma atitude assim, o sítio já faz parte, a gente vai ficar lá e cá no sítio durante o dia, à noite a gente volta para a cidade, porque a filha do meio, que é a mãe das minhas netas, das minhas 2 netinhas também, já que morava na cidade grande, mas o esposo trabalhava, os 2 lá já estavam planejando, já vim embora, porque já tinha casa também aqui nesse novo município onde nós hoje, vamos dizer assim, meio que assim, moramos, entre aspas, temos uma casa, né? A gente só vai mais lá o fim de semana, ou no decorrer da semana sobrar um tempinho, aí nós vai sim. E para vocês entenderem, ficamos, né, de lá para cá. Vem o verão aí, vem uma seca assim, bem devastadora aqui pra gente, e com a luta, meu esposo começou a vir ficar a semana toda dormindo aqui no sítio, porque enquanto a luta era muito cansativo pra gente voltar pra cidade. E nós conseguimos nos adaptar, como eu já mostrei num vídeo aí, em apenas uma sala, qual eu montei sala e cozinha, né? Que é uma sala pequena, de 12 metros quadrados a sala, onde lá eu montei uma mesa, nossa primeira mesa antiga de madeira, uma geladeira, um freezer, um pote, um filtro e um fogão, um cooktop de 4 bocas, adaptado em cima de uma mesinha antiga que eu ganhei em uma das fazendas que eu passei, eu tenho até ela até hoje. E montamos um quarto, qual minha sogra doou uma cama antiga de madeira pra gente, um antigo guarda-roupa que eu tenho, um baú de madeira antiguíssimo que eu ganhei de um casal, já até hoje já são saudosos, já são falecidos, numa chácara que trabalhamos em Feira de Santana durante quase 5 anos, que eu mais meu esposo moramos lá. Quando a gente já tinha nosso filho mais velho, a gente foi lá para lá, ele tinha apenas 8 meses de vida, e lá nós ficamos quase 5 anos, se eu não me engano foi 4 anos e 8 meses. E assim Deus nos abençoou muito naquele lugar. E é hoje o quarto que eu tenho montado aqui no sítio, é com essas coisas, e sou grata, eu gosto, que é rústico, tudo antigo. E nos adaptamos e tomamos a decisão de ficar aqui, né? Aí a gente começou a vir para cá, não tinha reboco dentro da parte interior da casa, né? E nem cerâmica, né? Só tinha um contrapiso. Aí a gente foi botando, foi meu esposo mesmo que rebocou. Eu ajudando ele, né? Colocando massa, auxiliando. E foi também eu e meu esposo que assentamos o piso. E a gente é grato por tudo que faz aqui, os pouquinhos, é ele e eu no que posso ajudar. E agora esse ano a casa ficava lá alugada, né? A nossa primeira casa, né? A casa antiga de 30 anos, mais de 30 anos atrás. Mas era uma casa bem conservada, que já tinha passado por reformas. E a gente tinha o desejo de vender, mas a gente nunca tinha sentido no coração de botar placa de venda, né? Botar anúncio de venda. E aí ela mesmo assim alugada, esse ano surgiu recentemente alguém interessado em comprar a casa, e graças a Deus deu negócio e nós vendemos a casa. E em breve teremos novidade com o que investimos com o dinheiro dessa casa, né? Aqui no interior casa não tem muito valor, né? A gente constrói, mas nunca consegue tirar ali o que aplicou, mas a gente vendeu e fizemos um investimento aí que eu creio que quando eu anunciar aqui no canal todos vão gostar. E como eu estava falando lá atrás, a gente comprou a primeira área, era 12 tarefas. E resolvemos ir embora.
da fazenda, ficamos um período na antiga casa lá no distrito, de outro município, depois de 2 anos que viemos embora da fazenda, em 2023, mudamos para outra cidade na casa nova que nós compramos. Não é que somos ricos, viu, gente? Somos ricos sim, da graça e da misericórdia de Deus. Deus nos dá saúde e força para batalhar, para trabalhar. Nós desfazemos, pegamos umas economias que nós tínhamos que ir trabalhando, né, na fazenda, guardando, tanto eu como meu esposo. E vendemos um carro de passeio que nós tínhamos e uma caminhonete dessas mais antigas, uma D10, qual era que meu esposo trabalhava, né? Quando a gente estava aqui na região, aqui onde a gente está aqui hoje, com compra e venda de criações de carneiros. A gente ia para uma cidade vizinha, pegava a feira toda terça-feira, mesmo trabalhando em fazenda, a gente conseguia fazer esse trajeto. Mas veio aí a crise do país, as coisas foram ficando difíceis. E comércio pequeno, né, para quem tem um capital pequeno de giro, quando vem a crise, sempre a corda arrebenta, né? Então o comércio não estava dando resultados ultimamente, então a gente vendeu o carro, vendeu primeiro a caminhonete, por quanto nós não tínhamos trabalho para fazer com ela, né? E depois a gente foi vender o carro de passeio, era um carro simples. Ficamos só com uma moto que é a que a gente tem hoje, a motinha velha de transporte nossa. E investimos e compramos essa outra casa. Eu creio que foi um bom investimento, a gente não se arrepende. Quem sabe um dia Deus pode nos dar a condição de comprar um outro carrinho simples de passeio pra gente, para as nossas necessidades, né? Mas nem eu nem meu esposo nos arrependemos. E compramos de 2021 para cá, Deus assim nos abençoou e conseguimos comprar uma outra área aqui do sítio, que era um restante da minha sogra, né? Qual ela tinha ficado de herança quando meu sogro faleceu. Então a gente compramos uma nova área, que é essa aqui, onde tem essa roça de plantação, onde eu estou aqui nesse momento, que é subindo aqui, ó. Nossa propriedade, nossa casinha, né? Nossa mansão tá lá em cima. Aí tem um curral antigo que precisa reformar, a gente ficou beneficiado com o curral. Com essa roça de plantação que já era do tempo do meu sogro, a gente só reformou ela, que estava abandonada, que já se passaram 13 anos que meu sogro faleceu. Aí ficamos também de posse da metade da presa. A presa é dividida no meio, passa a cerca, no limite da nossa cerca, no meio da presa. É por isso que a gente agora tem essa água, que a gente se batia muito por água. E é dali que eu ponho a água, que eu coloco lá no galão que eu falo, no túnel, com essa mangueira aí, vem por gravidade e joga aqui, para depois eu ir regar as coisas. E é isso aí, gente. Então, assim, Deus tem nos abençoado nessa parte e a gente só é grata a Deus por isso, né? E eu vou terminar de plantar aqui, né? Que Deus abençoe. Um bom fim de tarde de domingo. E até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir. E que em breve eu vou contar a novidade com a venda da casa, né? Da antiga casa.